O efeito noético do pecado, explorando o impacto psicológico e espiritual das transgressões. No cerne de muitas tradições religiosas e filosóficas, o conceito de pecado é intrínseco à compreensão da moralidade humana e do destino espiritual. O pecado não é apenas uma violação de regras divinas, mas também é frequentemente considerado como tendo um profundo efeito noético, influenciando não apenas a relação do indivíduo com o divino, mas também sua própria psique e bem-estar emocional. Definindo o pecado e o efeito noético. O termo pecado geralmente denota uma ação considerada errada ou desviante dentro do contexto de uma determinada tradição religiosa. Essas ações podem variar desde transgressões específicas, como roubo ou mentira, até estados de ser, como orgulho ou inveja. O pecado não é apenas uma questão de comportamento externo, mas também é frequentemente entendido como uma condição do coração e da mente. O efeito noético refere-se ao impacto que o pecado tem na psique e no espírito humanos. Este termo é derivado do grego antigo nous, que significa mente ou consciência. Assim, o efeito noético do pecado se refere às consequências psicológicas, espirituais e emocionais que surgem da transgressão moral. A dualidade do pecado, interno e externo. Uma característica fundamental do efeito noético do pecado é sua dualidade, manifestando-se tanto interna quanto externamente. Internamente, o pecado pode corroer a paz interior, causar sentimentos de culpa, vergonha e remorso, e perturbar a integridade psicológica do indivíduo. A consciência, frequentemente descrita como a voz interna que nos guia para o que é certo, pode se tornar turbulenta e conflituosa diante das transgressões morais. Externamente, o pecado pode afetar os relacionamentos interpessoais, minar a confiança e corroer os laços sociais. Aqueles que cometem transgressões morais muitas vezes enfrentam consequências tangíveis de suas ações, como punições legais ou a perda de relacionamentos significativos. Essas consequências externas podem, por sua vez, aprofundar o impacto interno do pecado, criando um ciclo de sofrimento e alienação. O pecado e a saúde mental. A conexão entre pecado e saúde mental é complexa e multifacetada. Por um lado, as tradições religiosas muitas vezes oferecem consolo e esperança aos que sofrem, prometendo perdão e redenção para aqueles que se arrependem de seus pecados. No entanto, em certos casos, as crenças religiosas também podem contribuir para problemas de saúde mental, especialmente quando os indivíduos se sentem presos em um ciclo de culpa e autocondenação. A psicologia moderna reconhece a importância do perdão, tanto para o bem-estar emocional, quanto para a saúde mental. Estudos demonstraram que o perdão, tanto do próprio quanto dos outros, está associado a níveis mais baixos de depressão, ansiedade e estresse. Portanto, para muitos, a jornada de cura do efeito noético do pecado pode envolver processos de perdão, tanto para si mesmos quanto para aqueles que os prejudicaram. Buscando redenção e cura. Apesar do peso do pecado, muitas tradições religiosas oferecem caminhos para a redenção e cura. O arrependimento sincero e a busca pelo perdão são frequentemente enfatizados como meios para restaurar a comunhão com Deus e reconciliar-se consigo mesmo e com os outros. Além disso, práticas espirituais como a oração, a meditação e o cultivo de virtudes como a compaixão e a humildade são consideradas fundamentais para superar os efeitos noéticos do pecado. O efeito noético do pecado é uma realidade complexa e profundamente arraigada na experiência humana. Suas ramificações se estendem além da esfera espiritual, influenciando a saúde mental, o bem-estar emocional e os relacionamentos interpessoais. No entanto, assim como o pecado pode gerar sofrimento, também oferece oportunidades para crescimento, transformação e redenção. Ao enfrentar o peso do pecado, os indivíduos podem embarcar em uma jornada de autoconhecimento, perdão e cura, buscando restaurar a integridade de sua mente, coração e espírito.